sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dando continuidade ao estudo da belíssima obra Seara dos Médiuns, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. E hoje estamos no programa 47. Tem um texto que o título, uma página psicografada, que o título é Clarividência. E esta página, como sempre as páginas, versam sobre uma questão de O Livro dos Médiuns. E desta vez é do capítulo 14, item 167, Médiuns Videntes. Como é importante, meus amigos, trabalharmos esta questão. E ele nos fala assim: os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Continua Kardec dizendo assim: há aqueles que gozam desta faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente acordados e conservam a lembrança exata do que viram. Outros só a possuem no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente. Quase sempre, ela é o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se classificar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, incontestavelmente, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. E aí Kardec fala que ele foi bem explicado, né, no capítulo 6 das manifestações visuais, em que Kardec fala das aparições, mais tarde da teoria das aparições. Mas continua, então, Kardec falando do médium vidente. O médium vidente acredita ver através dos olhos, como os que possuem a dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E esta é a razão pela qual eles veem tanto com os olhos fechados quanto com os olhos abertos, donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, como aquele que possui a vista intacta. Sobre este último ponto, caberia fazer um estudo interessante. Este seria de saber se esta faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que tinham sido cegos na Terra nos disseram que, enquanto vivos, eles tinham, através da alma, a percepção de certos objetos e que eles não se encontravam mergulhados em negra escuridão. Quem quiser ter mais detalhes, a gente tem a SPLEB, Sociedade Pro Livre Espíritas em Braille, em que o nosso Luiz Antônio Mileco Filho, ele tem o programa todos os domingos, acho que 11 horas da manhã, é nessa parte da manhã, a voz da SPLEB. E temos a própria SPLEB, que funciona aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro. A SPLEB fica na rua Tomás Coelho, 51, aqui na Vila Isabel. E nós temos, na Tijuca, né? E nós temos, assim, nesse acervo do Conversando sobre a Mediunidade, nós entrevistamos Carlinha. Carlinha é uma companheira, trabalhadora, médium da SPLEB, e ela é cega. Então, foi muito interessante
a entrevista que nós tivemos, e realmente uma visita lá, ou entrar no site, né, nas redes sociais, tem um e-mail, é muito interessante a experiência desses amigos, médios estudiosíssimos, trabalhadores da seara de Jesus. Mas então vamos lá ver o que é que Emmanuel, na página intitulada Clarividência do Seara dos Médios, que foi psicografada na reunião pública de 27 de junho de 1960, ele tem a nos falar sobre essa questão da clarividência, da vidência, que é a questão 167 do capítulo 14 de O Livro dos Médios. Ele nos fala assim: como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. É isso, né? Uma mesma refeição oferecida a um grupo, cada um vai digerir de uma maneira, cada um vai perceber de uma maneira, e até a nós mesmos, dependendo daquele dia, do nosso estado físico, do nosso estado emocional, aquele alimento terá uma digestão mais fácil ou não, causará um conforto ou um desconforto. Os olhos, igualmente, diz Emmanuel, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais, desde a questão de ver com mais detalhes ou menos detalhes, dependendo do equipamento mesmo visual, até a característica de observar um detalhe ou não, que vai depender da bagagem, vai depender da forma de ser, vai depender da estrutura de cada espírito encarnado, de cada pessoa. Então, nem todos percebem a mesma coisa no mesmo tempo e do mesmo jeito. São as características individuais que vão trazer sobre isso. É por isso, diz Emmanuel, que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inolvidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Então é muito interessante que Emmanuel, como educador, né, nessa posição de querer ensinar, ele vai partindo de uma comparação do concreto, que é o mais próximo, que é a nossa vivência mais imediata, para a questão do espiritual, que é uma questão mais sublimada, mais fora da rotina do dia a dia. E a gente fala rotina do dia a dia por quê? Porque o médium, enquanto ser encarnado, ele tem os cuidados da vida material, todos nós temos, e que temos que dar conta, porque esses cuidados, eles fazem parte do nosso processo evolutivo, da aquisição da experiência, da formulação da nossa bagagem. Então, o espírita, o médium, ele não é alienado das questões materiais, mas ele tem, através da mediunidade, ele tem, através do estudo, uma possibilidade de ampliar e até de aproveitar melhor essas experiências da vida material. Então, Emmanuel vai fazendo a comparação. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma obra da Assunção de Murilo é um grande pintor, né? Um grande pintor.
no arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. E eu até recomendo aos companheiros trabalho de inteligência artificial. A inteligência artificial pegou aquele quadro que é muito conhecido nosso, do meio espírita, que é o quadro de Maria de Nazaré. E dentro desse quadro foi utilizada a inteligência para dar o quê? Movimentação. E é muito interessante, mas na verdade é um recurso de ótica. O quadro é uma pintura. Eu vou falar para os irmãos onde é que a gente pode encontrar. É um quadro, né, de Maria de Nazaré, ditado por Emmanuel e hoje animado por inteligência artificial. Lindo e emocionante. É essa a forma da gente procurar na internet. E a gente vai ver ali, né? É Maria olhando para um lado, para o outro, para o alto, para baixo, sorrindo. Mas, na verdade, é o quê? É um efeito. É um efeito dentro de uma pintura. E aí, é essa visão, essa forma que Emmanuel diz que a gente tem que ter muito cuidado quando se trata do fenômeno da vidência. E ele coloca aqui, continua nos elucidando. A figura de qualquer comandante de Estado, nos tempos modernos, pode ser vista a longa distância, através da televisão. E se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. E dependendo do tamanho da tela, temos telões enormes e que a gente vai ter a impressão que a pessoa está entrando e vai entrar na casa da gente, né? Se a gente não souber desses recursos, a gente consegue observar bem isso, né, de forma assim, bem clara, naqueles lugares em que não tem um acesso à tecnologia. Nós mesmos, em nossa infância, a gente, pequenininha, bem claro, bem miúda, né? A gente, certa feita, perguntou ao vovô Lincoln: vovô, os personagens estão dentro do rádio? Porque tinha história do Dinho Janjão, né? Eram histórias, né? E tinha um outro programinha, A Alma das Coisas. E era uma beleza, né? A gente gostava de ouvir aquilo. Era muito bom para a nossa formação, para a nossa crescimento quanto criança. Muito bom mesmo. E aí a gente ficava pensando, né? Assim, perto do rádio, ouvindo. E como o rádio antigo tinha uma proteção, era fechado, né? Era mais ou menos grande, a gente achava que estava tudo ali dentro falando. Aí vovô sorriu muito e explicou. Uma explicação que para aquele nosso momento de criança não foi muito bom não, e passou, né? Com o tempo, a gente foi vendo a questão das ondas, né? Chegar as ondas radiofônicas, como é que chegava. Aí o próprio conhecimento fez com que a gente interpretasse de uma forma coerente aquele fenômeno que para nós ali era algo que só era importante porque nos encantava a imaginação de crianças, né? Isso é que era a importância. Então, meus amigos, a gente está vendo a importância da Rádio de Janeiro no esclarecimento. Porque quando se fala em vidência, é uma mediunidade muito interessante, mas que não é comum, Kardec mesmo fala, e a gente vê na mídia, é só pegar o nosso celular, o nosso smartphone, a gente vê uma série de promessas, uma série de questões. E que se nós não tivermos esclarecimento, a gente vai tomar aquilo como verdade absoluta. E sem pensar na interpretação do médium, no recurso do médium e na minha interpretação como usufrutuário da mediunidade.
Então, amigos, o nosso cuidado, né, a nossa atenção, ela é muito importante. Aí a gente sempre coloca a rádio com os seus programas de estudos, com os seus programas de debate, de fala, de análise dos fatos do dia a dia, sempre sendo muito bom para a gente ter um enriquecimento intelectual, o enriquecimento do conhecimento, para no momento que defrontarmos isoladamente com um fenômeno deste, a gente ter material para analisar e aproveitar ou não. Muitas vezes o aproveitamento vai ser assim, meu Deus do céu, é algo delicado, deixa eu me prevenir. Outras vezes, o entendimento, né, vai nos levar a ver que é algo verídico, que é algo importante e bem aproveitarmos daquele momento mediúnico. Então, a gente sempre pede, como programador, como alguém voluntário, ajuda para a manutenção da rádio. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É muito importante a nossa adesão a essa causa. A divulgação da rádio até pelos likes. Porque agora a gente tem a rádio digital, mas temos desde sempre a questão da rádio, a programação pelo YouTube, é uma beleza. Então, não, a gente pode dar lá o nosso like, né? Porque isso é bem importante para a divulgação da doutrina, como a própria direção da rádio diz. Não há interesse em monetizar, não é um interesse monetário, mas o interesse é para que cada vez mais um número maior de pessoas tenham acesso ao conhecimento espírita, à divulgação doutrinária espírita. E hoje estamos aqui por essa beleza que essa rádio tão querida das nossos corações, das nossas vidas, analisando a questão 167 do Livro dos Médiuns, do capítulo 14, em que Emmanuel vem nos falando sobre médiuns videntes, a página em que Emmanuel analisa, psicografada na reunião pública de 27 de junho de 1960, intitulada Clarividência, do livro Seara dos Médiuns, editado pela Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel continua nesse último bloco de considerações, dizendo assim: enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas. Então, é uma observação mediúnica mais cautelosa, é o aspecto científico da doutrina, não é? Com isso, diz Emmanuel, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que em mediunidade tudo é ensinamento digno de atenção. Então mesmo, meus amigos, aquele fenômeno que não é real, que tem dificuldades, que observamos a dificuldade, ele vai servir. Ele vai servir pelo menos para a gente ficar alerta, para o médium ficar alerta, para o grupo mediúnico ficar alerta, para se estabelecer um movimento maior de prudência, de oração, de vigilância. Emmanuel continua assim: ponderamos apenas no impositivo do estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Olha só, amigos, nós que estamos em contato com o estudo, pela força da divulgação e pela necessidade própria mesmo de esclarecimento, a gente tem visto muitas questões em que a interpretação particular ela sobrepuja a lógica trazida por Jesus e por Kardec. E essa lógica trazida por Jesus pela doutrina espírita que vai fazer com que o médium não caia, com que o grupo não caia e que o observador também não caia nas armadilhas formadas pelo próprio ego, pela própria vaidade, pela própria compreensão. É isso que vai ajudar, gente.
se a gente se escudar na doutrina espírita, a gente vai ter muitos elementos seguros para analisarmos o fenômeno mediúnico. E aí, Emmanuel encerra nesse último parágrafo trazendo uma questão muito interessante. Ele diz assim: para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se ante a multidão. Um fenômeno belíssimo, né? Muitas vezes, após as chuvas, aparece aquele esplendor da claridade solar e o arco-íris aparecendo. Efetivamente, quando surge a beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial, por estruturar-se em simples jogo de luz. Então, o arco-íris é isso, né? É a difração lá do sol. A gente vê que só aparece arco-íris se tiver o sol, mesmo que eu não esteja vendo o sol, mas o sol está em algum lugar, e aí aquele fenômeno das cores, né? Mas é só isso. É um fenômeno natural, é um fenômeno simples. Aí começam as lendas. Há um pote de ouro, né? Alguém pode alcançar isso, aquilo. Tudo isso é interpretação de uma imaginação superexcitada. Então, e superexcitada por quê? Porque falta conhecimento. Assim, irmãos, nesta lição, Emmanuel nos fala do imperativo do estudo, do imperativo da análise de qualquer mensagem. No capítulo que fala das comunicações espíritas, Kardec fala: toda mensagem deve ser analisada. E aí o médium, como intermediário, ele tem que se deixar submeter à força dessas análises, para o bem dele mesmo, para a própria proteção dele mesmo. Então, ele tem que submeter, precisamos submeter à excelência do estudo, mas não é aquele estudo só para o outro, não. Aquele estudo que nos leva a ver quanto a qualidade daquilo que estamos recebendo. E quando eu falo qualidade, é em termos de utilidade, porque a mediunidade tem que ser produtiva, ela precisa ser útil. Então, que a gente possa pensar nisto, né? No momento em que tantas pessoas veem tantas questões e colocam a público, vamos pensar, qual é a utilidade disto? É nos aterrorizar? É exercer um poder estruturador ou, vamos colocar assim, estimulante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade? Ou é para nos ensinar o caminho de Jesus, o caminho da escolha de atitudes evangélicas, de atitudes que estejam em coerência, né, consentâneas com tudo aquilo que a doutrina espírita está nos trazendo. Que a gente possa analisar, meus amigos, e não termos uma atitude apaixonada pelo relato de evidências, né? Principalmente pelas redes sociais. Que a gente tenha o critério, que a gente tenha a postura bem cuidadosa, para que não entremos em sites que, ao invés de nos libertarem, com certeza vão nos aprisionar. E Jesus é muito interessante quando ele diz: se um cego guia o outro cego, ambos cairão no fosso. Que a gente se preserve para não cair no fosso. E depois falarmos, né, que foi pela doutrina espírita, que foi por Kardec. Não é isso. O tempo é de vigilância e oração. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.